Bom, então, iniciando as nossas sessões de perguntas, vou iniciar aqui algumas perguntas ao Almirante Linhares. Por favor, Almirante. A primeira das perguntas, nós que estamos vivendo esse interessante momento da gestão da nova versão da Política Marítima Nacional, são duas perguntas e elas são mais ou menos complementares. Em que momento as organizações não estatais, seja as não governamentais ou os stakeholders, ou a própria sociedade, poderá aportar contribuições na elaboração dessa política marítima nacional? Ok, essa pergunta é quase um spoiler para o segundo tempo do trabalho do CPEM, mas eu tenho imensa. Não vou contar todos os detalhes, mas uma percepção que nós temos que juntar grupos heterogêneos, porque o assunto é amplo, né? O mar envolve vários setores, todos os segmentos aqui falados, sem ter uma espinha dorsal do trabalho, ia ficar assim, uma discussão não etérea, mas ela ficar muito, podia ficar muito acalorada e também sem uma direção de propósito. Então, a nossa estratégia, Paulo, é termos o desenho interministerial, ou seja, o trabalho dos técnicos do Ministério, à luz das suas maiores preocupações. Logicamente, a gente não vai conseguir esgotar todos os assuntos, e aí por isso que é bom a sociedade participar. A gente tem, nessa fase que estamos trabalhando agora, um primeiro esboço do trabalho. Assim que esse primeiro esboço, e que também os sites, as reverberações tomarem curso, nesse momento que esse esboço, esses pontos são os objetivos que a gente precisa realmente segmentar naqueles 30 anos, não é para hoje. Uma política pública lá na frente. Aí sim, nesse momento, que já tem a reverberação, o componente dessa reverberação da sociedade, o esboço desenhado e os ministérios maturados dentro dos seus ministérios para responder a esse questionamento, aí sim que a gente pretende fazer, inicialmente, uma tomada de subsídio, que é uma modalidade pública de consulta da sociedade, né? E ela pode fazer qualquer questionamento, qualquer sugestão, e também direcionar essas questões para segmentos próprios, né? Segmentos que é importante que eles se manifestem. Né? A gente tem 100 entidades de classe voltadas, olha, nós estamos tocando de marítimo, o site aí está aberto a tomar um subsídio. Então, fazer o time é importante, né? Para que também depois a gente faça um trabalho e as perguntas que a gente fez totalmente diferente do nosso trabalho, não vai ser ruim, né? Porque não começou bem o nosso trabalho na sociedade, tem muita percepção, as entidades, e a gente precisa registrar nesse novo trabalho. Mas o time é importante, mas o CPEM, no segundo tempo, terá a melhor solução. Agradeço. Uma outra pergunta bastante interessante, que eu também aporto um pouquinho da minha parte, quando se observa a política marítima nacional vigente e em relação aos debates, e aí vem a pergunta, percebe-se que nesses últimos 25 anos há uma certa mudança do paradigma corbetiano principal de mar como meio de comunicação, né? Com o transporte e o paradigma de segurança. E que nesses últimos tempos tem cada vez mais o mar se tornado fonte de recursos, ainda não, obviamente, não reduz, não elimina o protagonismo do meio de comunicação, não apenas mercante, mas inclusive de dados, né? Os cabos submarinos, mas cada vez mais como fonte de recursos. E aí, como fonte de recursos, entra a questão da sustentabilidade. Então, se nesse estudo de política marítima estaria se percebendo
essa evolução para um novo paradigma mais preocupado com exploração de recursos e de sustentabilidade? Eu não vejo assim que são atividades excludentes. O trabalho justamente da política marítima é conciliar, né, esses interesses, por vezes, podem ser antagônicos, né, divergentes, mas nunca conflitantes de forma a serem insolúveis, de forma insolúvel. Se não tiver pacificação, aí o PEN, as atividades do Almirante Rocha Martins, terá prazo final. Mas é a minha percepção que o Brasil fez grandes avanços na área ambiental de proteção. Nós fizemos, recentemente, em 2018, duas áreas imensas, né, que circundam o arquipélago São Pedro e São Paulo e a Ilha da Trindade e Martins Vaz. Então, foi uma demonstração do Brasil em disponibilizar essas áreas para a sua proteção, crente que é da importância, nós temos a crença absoluta dessa área como uma preservação. Então, nós vemos a nossa contribuição, está dentro do objetivo do movimento sustentável, no objetivo 14, e quando a gente faz isso também, de certa forma, a gente abre uma jurisdição do Estado naquele local. Embora haja segmentos que falam, agora a gente preservou, não vai poder mais explorar, não vai poder navegar, não é bem isso. As atividades elas são conciliadas e o PEN mostrou bem isso. Por outro lado, você assegura a sua jurisdição naquele local. Eu tive uma passagem interessante no Estado da Armada, a gente foi consultado para um navio que faria uma passagem inocente e adentraria uma dessas áreas. Não é a área Tubiavoz, as quais existem, mas é uma área ambiental e um navio de uma potência fez contato perguntando quais eram os engajamentos que deveriam fazer ao cruzar essa área, visto que ela era uma área de proteção, ou seja, houve essa consulta. O que é isso? Um exercício de soberania no mar, indiretamente. Então, eu vejo, por esse lado, algo bom. Então, eu vejo essa parte ambiental, que era imprescindível ao nosso país, e é também um rumo, que eu diria que nos 30 anos ele estará ligado a isso. É importantíssimo. Por outro lado, os desafios do transporte, a gente sabe aí que o transporte marítimo está sofrendo, aí, não é um vilão, não. Talvez o transporte aéreo, mais pouco falado, mas por carga transportada, emite mais gases nocivos. Mas o transporte marítimo, ele sofre essa redução, principalmente pela União Europeia também, que é quem fabrica motores mais adequados, motores mais aceitáveis, esse tipo de emissões. Então, há interesses envolvidos também. Mas será um desafio fazer essa conciliação. Eu contei com o comandante Beirão, que também está junto comigo nessa empreitada do trabalho, é justamente apaziguar essas informações. Eu diria também que ontem estava presente o Secretário Nacional de Qualidade Ambiental, do MMA, ele presenciou toda a reunião, participou e demonstrou ali a disposição do Ministério também atuar com isso. Eu vejo como as duas áreas muito complementares. Temos uma marinha mercante forte, o transporte, no nosso caso, não é uma opção, é uma obrigação. É uma obrigação. O comandante Cândido Marques foi para a Antártica, lá atravessou do Rio Grande até a Estação Antártica, 2.654 milhas. Mas se você sair do Rio de Janeiro e for para o Amapá, a distância é maior. Então, nós não temos opção. Nós temos que entender que a nossa matriz de transporte ela tem que se alargar no segmento aquaviário interior e de cabotagem. E o longo curso a gente tem que aparecer, porque na verdade não tem nenhum parado no curso. É zero praticamente. Embora sejamos um grande explorador de combate. Vou tentar condensar aqui duas perguntas. A primeira é a linguagem corrente, é o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, Se a política marítima nacional irá observar as outras políticas que foram até ilustradas e citadas pelo Almirante Rocha Martins para a sua confecção, ou se será o inverso, se as outras políticas, mesmo já existentes, terão que se observar a nova política marítima nacional, por ser a política de mais alto nível, e emendando, como falei, a pergunta,
A política é o quê, o como vem na estratégia, se há pensamento de necessidade de uma estratégia marítima nacional. Bom, em essência, a política marítima nacional é uma política condicionante, é uma política macro. Ela, teoricamente, deve direcionar as demais políticas. E, na formulação do grupo de trabalho interministerial, na proposição do decreto presidencial que estabeleceu esse grupo, nós não estamos lá de... estamos porque gostamos, queremos, mas também porque tem uma decisão presidencial que a gente passa lá. E, entre eles, fazer a integração dessas políticas. Né? Aí eu me remeto aqui ao Dr. Tiago Zanella, que ele apresentou exatamente aquelas dicotomias que tem entre a convenção estabelecer que não prevê pena de prisão privativa, de liberdade para caso de pescadores ilegais, e o nosso ordenamento jurídico prevê essa pena de prisão. Então, eu entendo o nosso grupo de trabalho, ele tem uma fase de fazer a política, mas a outra fase, também escrita lá no decreto presidencial, é analisar as demais e de forma a fazer correções de rumos, ou sugestões legislativas para alteração daquelas que forem lei, ou de proposições de decreto legislativo, de decretos presidenciais para alterar as que, por sua vez, tenham colisão, rumo de colisão com os propósitos estabelecidos por esse grupo. Essa que é a nossa visão, mas em resposta é que ela seja uma política condicionante, macro. A questão quanto à estratégia marítima, nós, somente nós militares, eu vou levar a falar de novo do piano de volta, somos bem cartesianos aqui. Temos uma política, temos uma estratégia, temos uma doutrina, nós pensamos bem assim. Então, induz, a gente faz uma indução, tem a Política Nacional de Defesa, tem a Estratégia Nacional de Defesa, que ensejaria uma estratégia. É possível, eu não teria uma resposta. Se a gente tiver um instrumento de coordenação daqueles que eu apresentei, a LA2 e a LA3, a estratégia será administrada pelo regulamento desse grupo que fará a implementação obrigatoriamente. E ele teria mais força, assim, deixaria um pouco ofuscado, eclipsada a estratégia. Não havendo, a estratégia se reveste de maior necessidade de apresentar. Em linhas gerais, seria isso. Bom, Mirante Linhares, nós recebemos, tem mais de 30 perguntas aqui, então eu vou, como a gente está um pouquinho atrasado, eu vou parar por enquanto para passar para outro palestrante. Se depois tiver oportunidade, eu volto novamente a chamá-lo, mas eu, a princípio, vou agradecer a sua contribuição e vou passar, então, agora para algumas perguntas ao Almirante Rocha Martins, reiterando a nossa audiência que todas as perguntas foram registradas, até para mostrar aqui na câmera, estou com todas elas aqui, então, eventualmente, se alguma das perguntas não tiver sido respondida aqui, elas serão todas encaminhadas aos palestrantes, por isso a gente pede que indique a princípio a quem está sendo formulada a pergunta, para que sejam respondidas depois por e-mail. Essa é a vantagem do registro da pergunta. Bom, Almirante Rocha Martins, vários elogios à sua apresentação, e eu começo com uma bem fácil. A Amazônia Sul inclui águas interiores? Você é meu amigo. O conceito original de Amazônia Azul, então, na forma como foi propagada, disseminada, formulada pelo almirante Guimarães Carvalho, lá em 2004, ele visava justamente realçar a importância do mar, a riqueza do mar, no sentido de despertar o interesse desse mar na nossa sociedade. Assim que o conceito original, formulado de Amazônia Azul, dentro dos objetivos que se depreende da atuação do almirante Guimarães Carvalho, não compreendia as hidrovias. Mais recentemente, tem sido divulgado a Amazônia Azul como um conceito político estratégico, que avança sobre as hidrovias. Então, essa
conceituação formal da Amazônia Azul, eu diria para o senhor, para quem nos perguntou, ela está em construção, né? Então, o conceito original que busca chamar a atenção do mar, a importância do mar para o país, não inclui a hidrovias pelo objetivo dessa construção inicial, né? E mais recentemente, como mencionamos, visando realçar a importância que as hidrovias têm para o contexto nacional, quer em termos econômicos, em termos de defesa, né, em termos ambientais, está se tentando associar ou incluir esse contexto hidroviário dentro do conceito de Amazônia Azul. É bem verdade que nós já temos um conceito bem estabelecido, bem determinado, que já compreende todas as águas sob jurisdição do país, né, hidrovias e áreas oceânicas, são as águas jurisdicionais brasileiras. Então, esse é um assunto que está em discussão, está em construção, e a gente espera, em breve, que a gente tenha uma definição, já estamos tendo definição, uma definição para a Amazônia Azul. Mas o trato que está sendo dado, o trato original e o trato atual, está nessa linha. Mas eu não posso dar aqui um posicionamento final por se tratar de um conceito em construção. Essa pergunta assim, é tão simples, tão pequena. Agora, a próxima é quase tão complexa quanto realizar um planejamento espacial marinho, e por isso o nome é espacial, porque na realidade é tridimensional, né? Não basta você planejar esta área ou esta área para pesca, esta para eólica, porque numa camada pode ser para exploração do fundo, na outra camada pode ser para pesca, na outra camada pode ser para a atividade turística, na outra camada pode ser para parque eólico, portanto é vertical e horizontal, mas entrar para fazer isso com o trem já andando, ou seja, onde nós já temos áreas com exploração de hidrocarbonetos, onde podemos, antes do PEN ficar pronto em 2030, alocar áreas para eólica, que depois descubra que naquela área da eólica é uma área que devia estar para preservação ambiental, o que seria bom para piscicultura, para aquicultura, isso e aquilo. Como compatibilizar realizar o PEN com as atividades e com a segurança jurídica do que já existe ou está em fase quase existente. Bom, começo da minha forma outra pergunta. Ainda bem que você é meu amigo, Beirão. Você selecionou muito bem as perguntas, o que é interessante, né? Porque em outro fórum, nós fomos perguntar, será que não tínhamos que ter primeiro a política marítima nacional revisada para depois iniciarmos o PEN? Né? Acho que vai um pouco nessa linha. O fato é o seguinte, nós já estamos atrasados, né? Há muito atrasados, né? Então, a gente não pode ficar esperando determinados condicionantes que se resolva determinadas situações e a gente não fazer nada, né? O não fazer nada, acho que é a pior solução para essa questão. Obviamente, como foi colocado, o PEN é um desafio nacional, nós não temos ainda bem claro, a gente sabe que temos que chegar no plano de gestão espacial marinho, né? Como isso vai se reproduzir a nível de ordenamento jurídico, nós não temos bem claro essa situação, né? Mas, de qualquer forma, acho que é possível se compatibilizar o que já temos com o que pretendemos ter, né? Direitos adquiridos, acho que tem outras falas que a gente pode incluir na discussão da condução do PEN nesse sentido. E o PEN, embora, obviamente, tenha um apelo espacial muito grande, você mesmo ressaltou, a gente tem que entender também que tem outras questões que o PEN tem que tratar, tem que abordar, que não são necessariamente espaciais. Primeiro, algumas atividades que transcendem o espacial. Então, biotecnologia marinha. Eu não posso, não imagino estar alocando áreas para o exercício da biotecnologia marinha. Ele é transversal, né? Profundidade e horizontalidade. Então incende a questão de alocação espacial para atividade de biotecnologia marinha, por exemplo, né? E tem toda a parte de concessão, licenciamento, autorização, que poderia ser, pode vir a ser abordada também
pelo regramento do PEN, quando chegar no momento adequado para esse tipo de discussão. E daí vai ser importante, em algum momento, como vai na política marítima nacional, a contribuição das distintas visões, dos distintos stakeholders, distintos interessados na temática, em algum momento da construção desse PEN. E aí a gente ressalta a nossa fala. O PEN é um grande desafio nacional. Urgente, estamos atrasados, mas se queremos bem aproveitar os recursos, bem conservar nosso patrimônio no mar, é fundamental que essa discussão seja, já se iniciou, mas que tenha segmento com a maior brevidade possível, com todos os condicionantes e com todos os fatos que já estamos tratando acerca da questão. Muito obrigado, Mirante. Na realidade, a próxima pergunta, ela condensa uma percepção que permeia aqui 3 perguntas, apesar de não estar escrito. A princípio, se pareceu barato fazer o PEN. Quando se olhou aqui dos comentários, 30 milhões para fazer o PEN, 1,5 milhão para começar o primeiro ano do plano piloto, e a dificuldade de conseguir dinheiro dessa monta para algo que é tão relevante para o país. Então, algumas perguntas vão no sentido das agências, do porquê as agências não podem aportar, seja a ANP, que tem fundo específico para pesquisa e desenvolvimento, seja a própria Agência Nacional de Transportes ou a ANA, aqui citadas, ou, em especial, o setor produtivo, se eles não poderiam aportar. E para quem conhece um pouquinho mais do PEN, sabe, por exemplo, o PEN da Alemanha foi todo feito à base de setor produtivo que bancou, porque era muito mais vantajoso para eles fazerem o PEN e depois poderem explorar o potencial eólico da área. Então, que outras iniciativas, além do BNDES, podem ser feitas com o setor produtivo e com agências para tentar sair do impasse financeiro? Bom, eu já digo como a primeira a gente já pode fazer aqui, a gente descobrir quem disse que é barato. Porque provavelmente essa pessoa que disse que é barato pode nos ajudar, já que é tão barato, né? Para nos aportar para que a gente possa iniciar o PEN. Mas uma discussão que houve no âmbito do Comitê Executivo do PEN é a preocupação da gente legitimar o PEN. Então, vamos imaginar que a ANP vai bancar todo o PEN. Obviamente, a ANP responde por um determinado setor, especificamente setor de exploração de óleo e gás, né? Então, poderia ser suscitadas questões de favorecimento a um determinado setor, por ser esse setor o que está financiando a elaboração do PEN. Então, o próprio Ministério da Economia se posicionou contrário nas discussões no Comitê Executivo dos processos ou possibilidade de busca de recursos. Nós tentamos que esses recursos viessem por via orçamentária, mas, infelizmente, o Brasil passa por um momento bastante complexo em termos de conjuntura fiscal, orçamentária, etc. E nós não conseguimos solução nesse nível. Então, o que nós buscamos foi o agente de fomento e desenvolvimento, o BNDES, né? E vimos como a melhor solução no atual cenário para o aporte de recursos para o desenvolvimento do PEN. Então, o programa da gente dar prioridade ao trato com o BNDES foi por 2 motivos. O primeiro, em função da gente não dar descrédito ao trabalho final, em função de uma possível fonte de financiamento com interesses específicos na questão de ordenamento de espaço marinho. E segundo, foi no insucesso que conseguimos esses recursos por via orçamentária. Então, nós entendemos que o BNDES seria o principal ou a melhor opção hoje para que a gente mitigasse os problemas levantados nessa discussão e conseguíssemos obter os recursos, o aporte de recursos dessa ordem de grandeza. Obviamente, sim, em algum momento, esse processo está em curso no BNDES, como eu mencionei, já foi levado ao presidente, está na fase de criação de fundo e captação de recursos. Se a gente tiver dificuldade, a gente vai ter que pensar em outra solução.
E eu não tenho dúvida, as agências são sempre elementos importantes para o aporte de recursos para serviços dessa natureza. Mas a questão da gente não buscar diretamente a agência, não buscar diretamente a empresa privada, foi justamente com a preocupação de dar o máximo de legitimidade possível aos trabalhos a serem desenvolvidos pelo Planejamento Espacial Marinho. A última pergunta que eu vou lhe fazer nesse primeiro bloco é se está previsto nessa elaboração do PEN uma interface de dados contínua com a previsão do CISGAS. Embora obviamente haja de interseção, são finalidades distintas. O que a gente visualiza, por exemplo, o CISGAS pode nos prover, por exemplo, os dados de rotas marítimas, dados de pontos focais, né? Gestões pelo controle e acompanhamento de embarcações. Então, há elementos que o CISGAS pode fornecer em proveito do planejamento espacial marinho. Mas a gente não visualiza uma hierarquia entre um e o outro, né? Agora sim, o CISGAS pode e vai prover elementos para o PEN. Na realidade, o CISMAR já está provendo elementos para o PEN. Um dos descritores são rotas marítimas, deverá ser provido pelo Comando de Operações Navais por meio do CISMAR, né? Mas, obviamente, o CISGAS melhoraria, talvez, a qualidade e a densidade de dados, né, em proveito desse descritor específico que são rotas marítimas. Então, essa seria a vinculação PEN com o CISGAS que nós visualizamos nesse momento. Muito obrigado, doutor Costa Martins. Passar, então, agora ao professor Tiago Zanella, para dar uma oportunidade à audiência fazer perguntas para cada um. Essa pergunta que eu trago, a primeira pergunta que eu trago ao professor Zanella é se há algumas perguntas aqui inquietadas com o fato do Brasil até hoje não ter tipificado pirataria marítima. Se há alguma iniciativa, o seu conhecimento a respeito efetivamente de inclusão no ordenamento jurídico nacional do crime de pirataria marítima. Obrigado, Ribeirão. Teve, algum tempo atrás, um projeto de lei sobre pirataria marítima que, graças a Deus, foi arquivado, que era uma confusão. Na verdade, a intenção era aumentar a pena do crime de roubo em zonas fluviais. Né? Era um projeto de lei que confundia o conceito de pirataria marítima e era só, basicamente, uma intenção de aumentar a pena quando os crimes fossem cometidos nas nossas águas fluviais, nossas águas interiores. O projeto ele se resumia a isso, e ainda bem que foi arquivado, porque ia causar ainda mais confusão, né? E confundir aí o crime de pirataria com o roubo armado em rios, por exemplo. Fora isso, não há, até onde eu tenho notícia, não há um projeto, um PL, né, em andamento nesse sentido. Professor Tiago, lhe conhecendo e sabendo do seu vasto conhecimento, eu vou me atrever a fazer uma pergunta do que não foi falado. Porque há algumas perguntas, na realidade são três, uma aqui e duas aqui, a respeito de crime ambiental ocorrido fora da área de jurisdição do país, né? É exemplo do caso ocorrido do vazamento, derramamento de óleo, que provavelmente, tudo indica cientificamente, que foi fora da água jurisdicional. Se há algo juridicamente que o país possa fazer uso para prevenir ou perseguir esse tipo de crime. Obrigado, Verão. A gente tem dois tipos de responsabilidades, né? Uma civil e uma penal. Então, a civil seria ali uma responsabilidade ambiental
e uma cobrança de uma multa, algo nesse sentido, né, para tentar compensar os danos ambientais que foram causados. Nesse sentido, não há problema nenhum. A própria Convenção de Montego Bay, ela é clara, agora me pode o número do artigo, mas ela é clara em falar que nada na Convenção prejudica um Estado de cobrar, né, por danos, eventuais danos ambientais ocorridos. Então, nesse sentido, não há problema nenhum. Mas qual que é o problema dessa questão? Primeiro, um dano ambiental, como aconteceu, né, na costa do Nordeste, Sudeste brasileiro, né, ele é, em alguma medida, irreparável, né, do ponto de vista ambiental, vai demorar talvez décadas para a gente recuperar, né, alguns ambientes, e do ponto de vista monetário, não há amador no mundo com recursos financeiros suficientes para ressarcir o Estado brasileiro. Esta é a verdade. Né? Foram muitos. Se for fazer a conta do prejuízo que o Brasil teve, né, desde o ambiental, com as praias fechadas, com, sabe, a trabalhadora que lavava os lençóis de uma pousada que teve que ficar fechada, por exemplo, o pescador, foi um prejuízo incalculável que ficou às custas, né, do erário público, dos brasileiros, em grande medida, tiveram que, né, se virar. Então, a gente poderia cobrar se tivesse descoberto exatamente quem foi, mas nem um armador, né? E provavelmente nem não foi um armador grande, não foi uma Maersk, não foi, né, uma Ambuja Sul, provavelmente é um armador menor. E aí fica até a minha questão, que a gente deveria, no meu ponto de vista, o Brasil deveria ser signatário da Convenção de Compensação, que é um fundo, né, de compensação por poluição por óleo. Acho que é um erro do Brasil não fazer parte. Que esse fundo, sim, teria dinheiro suficiente para ressarcir o nosso prejuízo. Como a gente não faz parte do fundo, a gente, né, a ver navios. Aí a gente tem a responsabilidade criminal. Né? Do ponto de vista criminal, não. Não. Isso é um gap, também uma falha do ponto de vista que a Convenção tem. Não existe, por exemplo, nenhum tipo de visita ambiental. Né? As únicas duas possibilidades seria, talvez, a questão do artigo 218 do Port State Jurisdiction, né? Que é a jurisdição pelo Estado do Porto, mas é um artigo tão específico que no navio, por exemplo, ele tem que entrar voluntariamente no porto brasileiro. Quem causa um dano ambiental não entra voluntariamente no porto que ele vai ser responsabilizado, né? Tenta fugir de alguma maneira. Né? E não adianta arrestar o navio, mesmo que a gente tivesse pegado o navio arrestado, a gente não teria nenhum tipo de possibilidade de imposição de pena. Né? Se fosse em AJB, se fosse em GS, e aí tem regramentos próprios também para isso, mas é uma lacuna aí da Convenção, né? E, inclusive, né, sugerimos para algumas reuniões no acordo do BBNJ, né, que está em discussão, né, o novo acordo de proteção da biodiversidade além das águas jurisdicionais, e eu fui da opinião que a gente deveria incluir alguma coisa nesse sentido, alguns poderes jurisdicionais ambientais do Estado costeiro. Mas até onde eu tenho acesso, tive acesso ao draft, né, isso não foi incluído. Uma última pergunta, professor Zanella, do último U da sigla IUU, né? Do Illegal, Unreported e Unregulated. Se o fato do Atlântico Sul não possuir uma organização específica de regulação da pesca da área do nosso entorno estratégico, isso fragiliza a posição brasileira em considerar algumas pescas que podem, como disse o próprio almirante Martins, peixe não vê fronteira, né, que esteja na ZE e o cardume esteja se evadindo, e aí vai para a área do alto mar e, por não ter uma organização na área, deixaria de estar regulada. Se vê essa ausência desse tipo de organização como mais uma fragilidade da repressão da atividade de pesca do Atlântico Sul. Sobre essa questão da pesca, existe o Acordo de 95, né, que é justamente para regulamentar essas espécies que não respeitam fronteiras, né, que a gente aqui 200 milhas do peixe não entra, não sai, isso não existe. Então,
existe um acordo posterior à convenção, justamente para regular esse tipo de pesca, né? Porque a sobrepesca, por exemplo, no alto mar pode prejudicar uma espécie brasileira, que pequeno é brasileiro, e vice-versa. Né? E, na minha opinião, esse acordo ele é satisfatório, ele atinge, se for cumprido, aí que entra o problema. Né? O acordo ele existe e, na minha opinião, ele é satisfatório. Claro que sempre poderia ser melhor, poderia avançar mais, mas a política internacional ela sempre tem, né, tem os interesses. Mas ele é satisfatório. A questão que fica é a fiscalização, aí o cumprimento dessa convenção. E aí a falta de uma organização internacional, né, sobre a pesca no Atlântico Sul, especificamente, nesses transfronteiriços, sem dúvida nenhuma, é uma questão, é um problema que enfraquece. Né? A gente tem 42 comissões, além das organizações, 42 comissões internacionais de pesca, que junto com o professor André Toledo, estamos organizando livros sobre cada uma delas, e falta uma para a gente aqui, né, para o Atlântico Sul, para regulamentar, talvez uma organização passo a mais, não uma comissão, mas uma organização para regulamentar de maneira mais, e fiscalizar, criar cotas de maneira mais precisa para essa exploração pesqueira. Uma resposta curta, porque eu sei que temos tempos e todo mundo não quer estragar o nosso dia. Bom, infelizmente não vamos, peço desculpas à nossa audiência virtual, também à audiência presente, não foi possível dar conta da quantidade de perguntas, elas serão encaminhadas aos 3 palestrantes, mas são reiterados, principalmente aqui no chat, os elogios às 3 apresentações, com a permissão do nosso Almirante Monteiro, presidente do CEP, Centro de Estudo Político Estratégico, e do diretor da Escola Guerra Naval, Almirante Silvio Luiz. Eu vou agradecer a participação dos 3 palestrantes e a participação da audiência virtual e presencial, que foi bastante interativa no evento, e espero que os debates realizados na manhã de hoje sirvam para trazer algumas poucas respostas, mas diversos questionamentos. Menos respostas que novas perguntas. Esse é assim que nós podemos sempre estar correndo para alcançar novas e novas respostas para subsidiar as nossas decisões, e estamos num fórum onde há diversos futuros decisores da nação que precisam desse tipo de coisa. Então, agradecendo em nome do Almirante Monteiro e do Almirante Ciro Luiz a presença de todos, aos virtuais, infelizmente não tem como pedir, mas aos presenciais eu gostaria de uma salva de palmas e está encerrado o nosso evento.